Vida Nova, no bairro Modelo. É com alegria que estamos juntos mais uma vez para celebrarmos este culto e também adorarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Como parte deste culto, nós temos a nossa mensagem, a nossa meditação bíblica, e o nosso desejo é que Deus possa estar nos abençoando e falando de uma forma muito especial e também individual a todos nós que estamos assistindo a este culto. Quero orar ao Senhor, pedindo a Ele a nossa bênção e a direção para este tempo. Amém? Querido Deus, que o Senhor possa estar dirigindo, Senhor, as Tuas mãos a todos nós que estamos participando deste culto, falando ao coração de todos que vão estar assistindo e derramando sobre nós a Sua preciosa bênção. Que o Senhor esteja usando da Sua palavra, que o Senhor esteja com o Teu Santo Espírito tocando os nossos corações e nos dando a capacidade de entendermos a Tua santa vontade. Que o Senhor possa estar com cada pessoa que está assistindo e também com a sua família, abençoando os seus familiares e que eles todos possam ter um encontro com Jesus e que através da Tua palavra possam conhecer a Tua santa vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nada mais, nada menos do que ler a Bíblia é o que importa para nós, porque ao lermos a Bíblia, a palavra de Deus toca o nosso coração, porque a Bíblia mesmo diz que ela é uma palavra viva e eficaz e que pode penetrar a nossa mente, o nosso coração e nos dar entendimentos acerca de Deus. Que assim seja, vamos para o nosso primeiro texto bíblico. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, verso 1. Este texto que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Romanos, é um texto que tem para nós uma palavra muito importante, porque nós estamos reunidos para cultuarmos a Deus e nós queremos que este culto seja fruto realmente da direção do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele faz um rogo, ou seja, ele faz um pedido. Aqui não é uma ordenança expressa, mas é um pedido manifestado para que os crentes em Roma pudessem estar realmente buscando cultuar a Deus de uma forma correta. E ele deixa claro aqui de que o desejo é que, pelas misericórdias de Deus, nós pudéssemos também oferecer culto em sacrifício vivo, agradável a Deus, e um culto racional. É importante nós entendermos de que o apóstolo Paulo está falando aqui de um culto racional, ou seja, um culto com entendimento, um culto onde nós, como fruto das misericórdias de Deus para conosco, nós alcançamos o entendimento daquilo que é o desejo de Deus e como devemos cultuar a Deus com as nossas vidas. E também não só como vidas individuais, mas como coletivo, ou seja, como igreja que somos. Todos nós reunidos, cultuando a Deus, adorando a Jesus Cristo. E é importante que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de uma forma em que este culto deve ser realmente um ato de sacrifício, ou seja, temos que abrir mão de muitas coisas das nossas vidas, temos que abrir mão de coisas materiais, abrir mão de coisas realmente que nos atraem e que desejam tomar o nosso tempo, a ponto de não termos tempo para cultuar a Deus. Então é importante que, ao conhecermos a palavra de Deus, ao conhecermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós tenhamos a plena convicção de que devemos e que Cristo é merecedor do nosso culto, da nossa adoração. E este culto e adoração deve ser feito de uma forma espontânea e também de uma forma racional, com entendimento, para que possamos fazer conforme o desejo e a ordem expressa na palavra de Deus.
Jesus já disse anteriormente, e nós lemos e falamos muitas vezes esse verso, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo é merecedor de ser repetido nos nossos momentos de reflexão, porque é neste momento de culto a Deus que nós temos que nos apresentar em verdadeira adoração a Ele. E esse texto então diz que nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer que é graças à misericórdia que Deus tem para conosco que nós podemos cultuar a Jesus Cristo. Nós não teríamos condições de cultuar a Jesus Cristo e adorá-lo de forma digna se a misericórdia de Deus não tivesse nos dado gratuitamente o perdão para os nossos pecados e a salvação. Isto quer dizer de que após sermos salvos por Cristo, nós temos a liberdade de estar na presença dele e cultuá-lo com entendimento e com o coração, um coração aberto, um coração disponível para receber da palavra de Deus. Pensa nisto e vamos para mais um texto bíblico. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas partilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos capítulo 4, verso 32 e 33. Através desse texto de Atos, nós vemos aqui de que Deus é merecedor não apenas do culto individual de cada um de vocês, o meu culto pessoal, mas mais do que isto, Deus recebe e deve ser realmente adorado por todos que creem nele, todos que foram alcançados pela misericórdia da salvação que Deus deu através de Jesus Cristo. E nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo de que havia uma multidão que estava adorando a Deus, cultuando a Deus, prestando louvor a Deus. E ele deixa bem claro de que esta multidão, apesar de serem muitas pessoas, era um só o coração, uma só mente, um só desejo que estava ali sendo colocado na prática da adoração a Deus. Isto quer dizer de que havia uma unidade entre os presentes ali naquele momento de adoração. Isso me faz pensar de que quando nós nos reunimos como culto a Deus, como neste momento estamos fazendo, apesar de estarmos distantes uns dos outros, mas perante a este meio de comunicação que é o vídeo, nós temos a oportunidade de estarmos reunidos em uma só mente, em um só coração, em um só desejo e um só entendimento. Todos nós em concordância de que Jesus Cristo é merecedor do nosso culto, da nossa adoração, porque através deles nós fomos agraciados com a salvação e o perdão dos nossos pecados. E o texto diz aqui de que este entendimento que eles tinham, esta unidade que existia naquele grupo, naquela multidão que adorava a Deus, era uma unidade de participação. Participação não somente num ato de culto, mas num relacionamento com Deus e com os irmãos, com aqueles que estavam ali. E todos eles, segundo o apóstolo Paulo, eles estavam ali testemunhando da ressurreição de Cristo, a certeza da salvação através da ressurreição, e eles estavam ali conscientes de que nada era deles. Em primeiro lugar, tudo o que eles tinham, tudo o que eles possuíam, pertencia a Deus. E também, em comunhão uns com os outros, era também da parte deles o seu entendimento de que todos eles tinham tudo em comum e que tudo era para bem e a bênção de todos eles em união e em comunhão a Deus. Nós não somos melhores que ninguém, nós não temos privilégios
acima de outros, nós estamos todos no mesmo nível de comunhão e Deus olha para nós todos e nos vê pessoas salvas, resgatadas por Jesus e que estão cultuando a Jesus com o mesmo sentimento, com o mesmo parecer, com o mesmo entendimento do que Deus quer deles e do que Deus representa para eles. É importante que nós entendamos isto. E o próprio Jesus manifestou isto quando falou com o Pai em oração e ele disse: Pai, desejo que eles sejam um como nós somos. E também nós temos um livro de Salmos que diz lá o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união não é apenas estar juntos, a união representa ter o mesmo entendimento, o mesmo propósito, o mesmo pensamento. A comunhão representa unidade, unidade com Deus e com os irmãos. Isto é importante para nós sabermos de que o verdadeiro louvor que o culto nos propõe e nos leva a adorar a Deus é o louvor com entendimento e com raciocínio. É importante o que você pense nisto, para a glória de Deus. Vamos para mais um texto bíblico. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Aqui na carta aos Romanos, nós estamos vendo de que nós, como igreja, somos comparados biblicamente como um corpo composto por muitos membros. É importante que nós entendamos e tenhamos uma visão de que o corpo que tem muitos membros, isto significa que cada membro tem o seu papel neste corpo. Cada membro tem a sua importância e que todos os membros são necessários. Não há nenhum membro que esteja ali por acaso e que não tenha função específica no corpo. Assim também como igreja que louva o Senhor e que presta culto ao Senhor, também ela tem os seus membros e cada membro é importante no plano de Deus para com a igreja. E todos nós somos necessários na igreja. Quando um irmão está adoentado ou está afastado, quando um irmão abandona a igreja, ele também deixa um vazio ali, porque a sua pessoa, a sua participação é parte do plano de Deus. Então, a ausência que nós temos muitas vezes no corpo de alguns membros implica em que a igreja está enferma, está carente de saúde. É importante que nós pensemos nisto, porque há muitos momentos em que nós abandonamos a congregação. E a Bíblia diz que não é bom que se abandone a congregação. Em primeiro lugar, porque estando longe do grupo da igreja, longe do rebanho de Deus, nós nos colocamos solitários no mundo e corremos riscos espirituais, riscos de nos perdermos e nos afastarmos por completo de Deus e deixarmos de sermos instrumentos nas mãos dele. É importante que nós lutemos para nos manter em comunhão com a igreja. É importante que nós nos coloquemos diante de Deus e perguntemos a Ele: qual é o meu papel nesta igreja? Qual é a minha função no corpo de Cristo que é a igreja? O que o Senhor requer de mim? E que tipo de sacrifício vivo eu preciso dar ao Senhor para que o rebanho esteja completo, saudável e com vigor, para que possa continuar assim a obra de anunciar o Evangelho e pregar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É importante que cada membro tenha conhecimento de que Deus deseja usar a ele no corpo de Cristo. Eu sei que nem todos nós somos iguais, e o texto também diz isto, que nem todos têm a mesma função.
Você pode ser alguém que seja um intercessor, orando pela igreja, orando pelas almas perdidas, orando pelo líder da igreja, o pastor, orando também para que almas venham até a igreja, pessoas se aproximem de nós para ter conhecimento da palavra de Deus. É importante que você exercite o seu papel de orar, se este é o papel e a função que Deus tem dado a você. Se você tem dons e talentos que podem ajudar na administração da igreja, é importante que você consagre esses dons e esses talentos a Deus, para que o trabalho seja bem executado, para que o culto a Deus, e o culto não é somente pregar, mas o culto é também ter comunhão, o culto é se apresentar diante da sociedade como a luz do mundo que nós somos, porque Cristo disse isto, que nós somos a luz do mundo, porque Cristo é a nossa luz. Nós temos que estar cientes disto, de que é necessário que o nosso corpo vivo de Deus, que é a igreja, esteja bem, saudável, em unidade, tendo o mesmo propósito, o único propósito de louvar e servir a Deus com as nossas vidas. Portanto, você, meu irmão, faz parte de um corpo que Deus está instituindo, ou seja, Deus está formando a sua igreja com aqueles que estão chegando e recebendo de Jesus Cristo a salvação. E se você já tem plena convicção de que você é salvo por Jesus e que você é servo dele, você precisa então se colocar à disposição e dizer a ele: Deus, que o meu papel neste corpo seja executado com muita alegria no coração e com consciência, que o meu culto a Ti seja realmente um culto racional, com entendimento da Tua vontade, e que o meu coração esteja unido com os demais corações dos outros irmãos, e que a minha mente tenha os mesmos propósitos que eles têm em louvar ao Senhor, e que possamos assim viver em unidade, servindo com alegria a Jesus. Culto a Deus é servir a Deus e servir a igreja. Preste bem atenção nisto. Culto a Deus é servir a Deus e servir a igreja. Que você seja assim, membro deste corpo que é a igreja de Cristo. Vamos para mais um texto bíblico. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Agora temos aí um texto da carta de Pedro, carta da 1 Pedro capítulo 2, e esse texto é realmente uma observação de purificação, é uma manifestação de que devemos estar limpos para servirmos a Deus. A igreja de Cristo, para ser luz no mundo, ela precisa estar lavada, purificada pelo sangue de Cristo e santificada e consagrada conforme a palavra de Deus diz. E assim o Espírito Santo de Deus vai ter a liberdade para conduzir a igreja e os seus membros e guiá-los pelos caminhos que Jesus tem proposto para a sua igreja. Nós vemos aqui de que essa purificação, essa lavagem, essa limpeza que Deus quer fazer em nós está registrada de uma forma muito clara. E ela diz: livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo o engano, de toda hipocrisia, da inveja e toda espécie de maledicência. Na verdade, é um risco que nós temos como igreja, de nos deixarmos levar pelo nosso ego, cada um querendo fazer a sua própria vontade, cada um achando-se senhor de si mesmo, cada um querendo fazer uma igreja particular sua. Mas a igreja não é particular de nenhum de nós, a igreja é de Jesus Cristo. Então a vontade de Cristo é soberana e está acima de tudo e de todos, e deve ser cumprida.
E nós sabemos de que há alguns pecados, algumas interferências na vida carnal que fazem com que a igreja fique manchada, que a igreja não fique tão brilhante como a luz de Cristo no mundo. E aqui nós vemos que ele fala da maldade, do comportamento mau, fala aqui do engano, de nós vivermos enganosamente. Nós podemos estar tentando enganar os irmãos, enganar uns aos outros, de que somos fiéis e não somos. Nós tentamos muitas vezes enganar que estamos cultuando a Deus sinceramente e integralmente na nossa vida, e na verdade não está. Nós podemos pensar também de que a hipocrisia é uma falsidade. Nós não podemos ser falsos no nosso louvor e na nossa adoração. Enfim, há muitas coisas que são pecados que estão dentro do contexto da igreja e que podem, então, assim, ofuscar o brilho da luz de Cristo no seio da igreja. É importante que nós todos façamos uma avaliação da nossa vida, do nosso comportamento. Como é que nós estamos nos relacionando uns com os outros? Como é que nós estamos cultuando a Deus? Com um coração puro, um coração cheio de amor, de perdão para com os nossos irmãos, um coração de arrependimento? Como é que estamos cultuando a Deus? É importante que este culto seja um culto de proclamação da pureza de Jesus Cristo na nossa vida. A presença de Cristo em nós é uma presença que nos santifica e nos purifica. É importante que nós pensemos nisto, porque se Deus realmente tem se manifestado com a sua misericórdia, e se nós temos prova na nossa vida de que Deus é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, nós também devemos viver de forma a sermos justos e bons na comunhão com os irmãos e com todas as pessoas ao nosso redor. Isto é importante, porque o nosso culto em espírito e em verdade implica nisto, de sermos pessoas libertas do domínio do pecado e também purificadas e santificadas pela palavra de Deus. É importante isto, que nós possamos refletir nisto. Amém? Vamos para o último texto bíblico. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, verso 33. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, verso 40. Neste último texto bíblico, na verdade são dois textos, né? Nós queremos deixar como duas preocupações e duas palavras-chave para o nosso bom andamento e a nossa boa existência como Igreja de Cristo. O primeiro diz que Deus não é Deus de desordem, mas sim um Deus de paz. É importante que nós estejamos certos de que o culto que nós prestamos a Deus deve ser fruto de um culto de renovação na nossa vida todos os dias, uma renovação nos nossos ser. E vejam bem, é um culto de renovação e não de inovação. Nós temos muitas vezes contemplado reuniões e cultos que estão sendo coordenados e dirigidos por novas ideias. Nós temos a tendência de inovar tudo que fazemos, mudar aquilo que é correto. Ou seja, há muitas igrejas que estão inovando a sua forma de cultuar a Deus com o pretexto de atrair pessoas. Estão inovando a sua forma de proclamar o Evangelho, tentando satisfazer as pessoas e a si mesma como igreja. Isto não é bíblico. A palavra de Deus diz que o Evangelho tem que ser pregado pura e simples como está na Bíblia. O Evangelho deve ser anunciado unicamente com a ênfase na pessoa de Jesus Cristo. E quando existe uma inovação na igreja, o que tem sobressaído na igreja normalmente são as próprias pessoas, membros da igreja, os seus líderes.
E, na verdade, a renovação, quando Deus está renovando o nosso ser diariamente, o que sobressai na igreja é a pessoa de Jesus Cristo. É o Deus soberano, que é o Senhor da igreja. Nós temos, então, que ter cuidado para com isto. E quando nós fazemos coisas e tentamos inovar o Evangelho, nós estamos fazendo uma desordem na ordenança bíblica. E quando existe essa desordem, ou seja, quando não é feito o culto conforme a Bíblia nos ensina, nós então temos o risco de perdermos a nossa paz, a nossa comunhão. Porque em meio à desordem vai haver pensamentos contrários, desejos contrários, vontade própria de muitos de nós, e o que vai acontecer é que vai deixar de existir um culto de comunhão em unidade. Ou seja, cada um vai querer fazer aquilo que acha que é melhor para si mesmo do que para a igreja. Nós temos que cuidar muito disto. Nós temos que orar muito a Deus, pedindo a Deus que nos dê visão de fazermos as coisas em ordem bíblica, conforme a vontade de Deus, e não em inovação, conforme a nossa própria vontade. Não podemos inovar o culto. Nós temos que observar a forma que Deus deixou na Bíblia como regra para cultuar a Ele. E também o outro texto diz mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, a decência implica no bom comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa forma de nos relacionarmos um com os outros. A decência implica em sermos também obedientes a Deus e usarmos de educação e ética para com todas as pessoas. Se nós não formos assim, não vai haver unidade na igreja. E não havendo unidade na igreja, haverá portas e janelas abertas na vida da igreja para que o inimigo entre com as suas inovações, com as suas maneiras de ver e fazer as coisas conforme o mundo faz. E nós sabemos que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós sabemos que amar o mundo é muito perigoso. Trazer para dentro da igreja as coisas que o mundo nos apresenta e fazermos uma inovação do nosso culto e a nossa adoração a Deus é muito perigoso. É perigoso porque pode destruir a paz que reina na igreja de Cristo e pode colocar em desordem todo o trabalho e todo o ministério que a igreja realiza no mundo. Portanto, temos que cuidar desse momento tão importante que vivemos atualmente, porque o mundo está muito confuso. A multiplicação de igrejas está sendo feita principalmente pela desordem e pela inovação. Se eu não gosto desta igreja, vou abrir uma outra para mim. É o que está sendo feito nos dias atuais. Na verdade, nós temos que amar a igreja de Cristo e devemos desejar ser membros, participantes e atuantes desta igreja de Cristo e obedecer a Jesus e fazer tudo com decência e ordem. Portanto, meus irmãos, alguns textos que nós lemos aqui nos levam a refletir melhor sobre como somos membros e como é a igreja que Deus tem nos dado. Será que nós realmente estamos vivendo como igreja de Cristo neste mundo ou estamos fazendo da igreja um grupo social, um grupo de lazer, um grupo que apenas satisfaz o nosso bem-estar físico? Não. O cuidado que a igreja tem é para com as almas perdidas, as almas que precisam de salvação, as almas que precisam ser guiadas pela Bíblia e ungidas e dirigidas pelo Espírito Santo para que venham futuramente fazer parte do reino celestial. A igreja é de Jesus e os seus membros devem ser dele e viverem e servirem a ele para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra e que possamos assim nos avaliar e melhorar a nossa forma de sermos membros da igreja, servindo ao Senhor, servindo a igreja de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e eu recebo um abraço
e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É a minha oração.